Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você um comentário bíblico dos 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versos. De forma, quando nós acabarmos esse comentário, você vai ter um comentário total do Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse. Nós estamos no 19º livro canônico, que é a Epístola aos Hebreus, que alguns até dizem que nem é bem epístola, é uma pregação, uma palavra de exortação, para que os hebreus não abandonassem a fé em Jesus, não voltassem atrás, negando assim o Salvador. O escritor de Hebreus também começou no capítulo 2, apresentando Jesus como sumo sacerdote. Continua pelo capítulo 4, depois no capítulo 5 ele vai dizer que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, comparando Jesus com Arão e mostrando que o sacerdócio de Jesus é superior ao de Arão, que o sacerdócio de Jesus cumpre-se uma profecia de um salmo messiânico, que é o Salmo 110, e ele vai explicar por quê, porque Jesus não é da tribo de Levi, tribo que normalmente dá sacerdotes, mas sendo da tribo de Judá, tribo que normalmente dava reis em Israel. Então, ele resolve esse problema apresentando Jesus, que era segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma pessoa misteriosa, e agora o capítulo 7 que nós vamos estudar é o ponto central desse assunto que ele começa falando lá, e nesse capítulo 7 ele vai mostrar o sacerdócio de Jesus para nós. Melquisedeque, como dissemos, é uma figura misteriosa, não aparece muitas vezes na Bíblia, aparece em Gênesis 14, quando Abraão voltava da guerra contra os reis que haviam tomado Sodoma e Gomorra, e Abraão então foi e deu o dízimo de tudo quanto tinha. E aí depois nós vamos encontrar Melquisedeque de novo no Salmo 110, e agora no livro de Hebreus, onde mais fala de Melquisedeque do que em Gênesis 14 e Salmo 110, verso 4. Então, vamos ver essa figura misteriosa, Melquisedeque, e aproveitar, comentar um pouco e o que os comentaristas bíblicos dizem dessa passagem. Hebreus, capítulo 7, Hebreus possui 13 capítulos, nós estamos exatamente no meio da carta de Hebreus, tem 303 versos, e aqui nós estamos relativamente no meio da carta de Hebreus. Ele diz assim: porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Então ele está citando aqui Gênesis capítulo 14, quando Abraão voltou de guerrear com os homens da sua casa e ganhou e teve uma grande vitória. Esse Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Ele era rei de Salém. Salém, os intérpretes entendem como a antiga Jerusalém. A cidade foi chamada de Jerusalém quando Davi tomou a cidade dos Jebuseus e deu-lhe o nome de Jerusalém. Mas a Salém antiga, na época de Abraão, possivelmente é a mesma Jerusalém. Melquisedeque já era rei dessa cidade, e não somente era rei, era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui vale a pena pensar um pouco nessa figura, não é? Tinha duas funções, dois ofícios, rei e sacerdote. Quem é rei e sacerdote? Jesus. Jesus é tanto nosso rei como nosso sumo sacerdote, de acordo com Hebreus. Não é? Então, o terceiro ofício
que Jesus ocupou no seu ministério terreno, que foi o ministério profético. Então, Jesus teve 3 ofícios: rei, sacerdote, sumo sacerdote e profeta. Mas aqui ele menciona pelo menos 2 funções em Melquisedeque, funções, ofícios que ocupava: rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão. Gênesis 14 não diz porque Melquisedeque saiu, mas ele saiu, e quando Abraão retornava da matança dos reis, Abraão deu o dízimo de tudo quanto tinha. A quem também, é isso que ele vai mencionar no verso 2, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. O dízimo, o que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte. E aqui vale abrir um parênteses. Muita gente que não gosta de dar dízimo, diz: dízimo é coisa da lei, é coisa do Antigo Testamento. Eu tenho uma má notícia para você, né? Dízimo está no Novo Testamento também. Você nunca leu Hebreus 7? Você nunca leu Mateus 23, 23? Lucas 6, 12? São tudo versos que apontam dízimo e fala de dízimo. Aqui claramente diz, 7:2 de Hebreus, a quem também Abraão deu dízimo de tudo. E primeiramente, por interpretação, agora falando do nome de Melquisedeque, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. O nome Melquisedeque vem de 2 palavras hebraicas: Meleque, que é rei, que é o que ele está dizendo por interpretação, o nome dele é rei. Rei Meleque quer dizer rei. Melquisedeque quer dizer justiça. Então é isso que ele está dizendo, o nome dele por interpretação é rei da justiça. Mas ele também era rei de Salém. A palavra Salém vem da famosa palavra Shalom, né? A raiz é a mesma, e paz significa. Então presta atenção, esse Melquisedeque, por interpretação, o nome dele é rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, rei da paz. Quem que é o nosso rei da justiça? Quem que nos trouxe a justiça de Deus para que nós fôssemos justificados? Jesus. Quem que nos dá a paz que o mundo não pode nos dar? Jesus, rei da justiça, rei da paz. Então esse Melquisedeque, o escritor encontrou um paralelo muito bonito entre Melquisedeque e o próprio Cristo. E ele vai dizer que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? E os fatos paralelos que ele estabelece entre Melquisedeque e Jesus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio, dia nem fim de vida. Bom, o fato de dizer sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dia, e ainda sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, esse verso 3, nos sugere, a maioria dos eruditos do estudo da Bíblia, afirma que Melquisedeque seria uma cristofania. O que seria uma cristofania? A palavra fania, aparição, Cristo, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Apareceu a Abraão, quando Abraão voltava, o abençoou, deu-lhe pão e vinho. Interessante, os 2 elementos da ceia que ele deu, e Abraão lhe deu o dízimo, honrou a Melquisedeque, lhe entregando o dízimo de tudo. Ora, se Melquisedeque é um tipo de Cristo, e Abraão, o tipo do pai da fé, e de todos aqueles que têm fé em Jesus, como Paulo diz em Romanos 4, então, nós como crente Abraão, devemos entregar o nosso dízimo ao nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Daí que o dízimo não foi abolido coisa nenhuma. Na verdade, é uma figura aqui, Melquisedeque, semelhante ao Filho de Deus. Abraão, semelhante aos que crê. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Você acha que você, seguindo o exemplo de Abraão, não deve dar o dízimo
ao nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Todas as vezes que nós estamos na igreja, ele promete estar conosco, então ele merece receber o dízimo. Mas não é o ponto aqui, não é o dízimo, o ponto aqui é a figura de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Quando os intérpretes veem isso, diz: esse homem, não tendo princípio dia nem fim dia, só pode ser uma aparição de Cristo. Porém, outros intérpretes dizem que o fato de dizer sem pai, sem mãe, sem genealogia, quem é que não tem pai nem mãe, não é? Só Adão e Eva que não teve pai nem mãe. Mesmo assim, Adão é chamado filho de Deus na genealogia de Lucas, no final dela, Adão, filho de Deus. Então, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sugere que ninguém sabia também da história de Melquisedeque. Ou é o Melquisedeque era uma cristofania, ou quando ele diz sem pai, sem mãe, sem genealogia, é o desconhecimento de fato dos pais de Melquisedeque, da mãe, da genealogia de Melquisedeque. Mesmo assim, ele é sumo sacerdote e diz que é um sacerdócio para sempre. Considerai, pois, quão grande era esse, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então, ele está se referindo à grandeza e à ordem a qual Abraão entregou o seu dízimo. Verso 5, ele diz: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, agora é segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Então, quem diz que dízimo é coisa da lei, está certo. A lei promulgou o dízimo, mas Abraão, que viveu 430 anos antes da lei, deu dízimo, e ele está se referindo ao fato que os filhos de Levi recebiam o sacerdócio e tinha a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão, eram descendentes. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Mas ele está dizendo: Abraão deu dízimo, mesmo antes da lei, mesmo antes de ser estabelecida a lei, tomou. Aquele que não tinha genealogia tomou o dízimo e abençoou Abraão. Ora, sem contradição alguma, então nós não queremos ser contraditórios, como muita gente é, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O menor é abençoado pelo maior. Então, nessa figura, Melquisedeque é maior do que Abraão. Abraão é o menor, que recebeu a bênção de Melquisedeque. Melquisedeque é considerado maior do que Abraão. E aqui, verso 8, e aqui certamente tomam dízimos de homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. O que ele quer dizer que vive? Que Melquisedeque, será que ainda estaria vivo? Ou é uma prefiguração do Cristo encarnado? Tudo isso é um ponto interessante acerca dessa figura misteriosa de Melquisedeque. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebem dízimos, pagou dízimos. De Abraão até Levi. De Abraão até Levi. Jacó também, quando estava a caminho de Betel, disse que se Deus fosse com ele, ele daria dízimo. Então não foi só Abraão que deu dízimo, Jacó deu dízimo, até que ponto nos sugere de Abraão até Levi, que todos os patriarcas foram fiéis em dizimar, que recebe dízimos e pagou dízimos. Dízimo é a 10ª parte de tudo que você ganha. E o dízimo tem uma significância tremenda. Mostra que você reconhece que tudo aquilo que tem vem de Deus. Mas o dízimo também, quero dizer sobre 7 atos que é dar o dízimo. Primeiro ato é um ato de fé. Só dá dízimo quem tem fé. Porque quem não tem fé, não, vai me faltar, então eu não vou dar. Dízimo, acima de tudo, é um ato de fé. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa do dízimo, ele é um ato de gratidão. Gratidão a Deus, isso.
sabendo que a provisão de tudo que você tem veio de Deus. E você tira uma parte, como o crente Abraão fez, e entrega ao nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Então, número 1, um ato de fé. Número 2, um ato de gratidão, o dízimo. Número 3, um ato de adoração. É um ato de adorar a Deus com o nosso dízimo. O dízimo é parte da nossa adoração. Uma vez um grupo de crentes falou para mim, pastor, por que o senhor não canta primeiro, depois prega, e aí deixa essas coisas carnais lá para o final de tirar a oferta, depois da pregação, que aí o povo está mais maleável, como uma manipulação, né? E eu disse, mas quem disse para vocês que ofertar e dar dízimo é carnal? Dar o dízimo é um ato de adoração, é parte do nosso culto. E pode ver que toda pessoa que vinha cultuar a Deus trazia algo para ofertar, desde Abel e Caim. Cada um trouxe algo para ofertar ao Senhor. Adorar a Deus significa dar algo para Deus. Entende? Então, o dízimo, número 1, é um ato de fé. Número 2, é um ato de gratidão. Número 3, é um ato de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E eu hoje enfatizo isso. Nós vamos adorar a Deus agora com nossos dízimos e ofertas. É um ato de adoração. Número 4, é um ato de participação. É a nossa forma de contribuir na obra de Deus. Tem crentes que pouco fazem na igreja ou nada, não é? Mas quando eles são dizimistas, eles estão servindo, participando para manter a casa de Deus, como diz em Malaquias, para que haja mantimento na minha casa. Então, dízimo é um ato de fé, dízimo é um ato de gratidão, dízimo é um ato de adoração, é um ato de participação. Quinto, é um ato de comunhão, da nossa comunhão com Deus. Não só a gratidão, não só a nossa adoração, parte do nosso culto, mas revela também a nossa comunhão com Deus. Deus, eu lhe agradeço. Está aqui parte da minha comunhão contigo, através do meu dízimo. E Deus promete que quem trouxer o dízimo, que ele repreenderá o devorador. Malaquias diz, com maldição sois amaldiçoados, vós que me roubais, não é? Mas Deus promete repreender o devorador e derramar sobre nós uma bênção. Deus é maior do que nós, assim como Melquisedeque era maior do que Abraão. Então, certamente, como ele diz, o menor é abençoado pelo maior. Como eu sou menor do que Deus, ao trazer meu dízimo, eu sou abençoado por Deus, que é maior do que eu. Então, um ato de comunhão. Sexto, é um ato de fidelidade. Tem muita gente infiel a Deus e infiel nos dízimos. Tanto é que Malaquias diz, roubará o homem a Deus? Considera que quem não dá o dízimo é ladrão, rouba. Eu costumo dizer que quem não dá o dízimo é avarento. Quem não dá dízimo não tem fé, não é? É um ato de fé, é um ato de gratidão, é um ato de adoração, é um ato de participação, é um ato de comunhão, é um ato de fidelidade e, por último, é um ato de confiança. Confiança em Deus. Amém? Deixa eu dizer outra coisa importante do dízimo. Malaquias diz, trazei todos os dias, trazei, não é enviai. Tem gente que, o dízimo, pastor, posso mandar o meu dízimo para o Brasil? Muita gente aqui, que o Brasil está em necessidade, ou eu conheço um pastor, uma pastora lá que precisa, posso enviar? Já está desobediente, não é para enviar, é trazer todos os dízimos. A igreja, onde você congrega, semana após semana, você deve entregar o seu dízimo, trazei todos os dízimos. E por que é simples?
Eu não como no Red Lobster e pago no Dennis. Se eu como no Red Lobster, eu pago no Red Lobster. Se eu como no Dennis, eu pago no Dennis. Eu não como no Dennis e pago no McDonald's. Não funciona assim. Se aonde você está sendo alimentado pela palavra de Deus, é ali. Você não deve mandar seu dízimo para lugar nenhum mais, porque o seu dízimo pertence à igreja aonde você congrega. É um ato de fé, é um ato de gratidão, é um ato de adoração, é um ato da sua participação, é um ato de comunhão, é um ato de fidelidade e é um ato de confiança em Deus. Mas como eu disse, o assunto aqui não é disso, mas vale a pena esclarecer. Porque ele ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Ele quem? De quem está falando? Está falando da descendência de Abraão. E não é necessariamente Isaac ou Ismael, ou os filhos que Quetura deu a Abraão, mas não tinha saído dos lombos, ainda estava em Abraão. Cristo, que é da descendência de Abraão, assim como os filhos de Levi também eram, ele estava ali, ainda nos lombos de Abraão. É isso que ele quer dizer. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, nossa, agora o escritor vai derrubar o sacerdócio levítico. Vai dizer que esse sacerdócio levítico foi dado temporariamente. E hoje tem muita gente que adora na casa de Deus e gosta de ser chamado levita. Deixa eu dizer uma coisa a essas pessoas que erroneamente dizem: ah, meu ministério é levítico, meu ministério é louvar a Deus. Existe um ministério louvor, ministério levítico não existe. O ministério levítico havia no Antigo Testamento para quem era da tribo de Levi. Umas expressões erradas que entram no meio evangélico e as pessoas vão repetindo igual papagaio. Né? Eu sou levita na casa de Deus. Você é levita coisa nenhuma, você não é da tribo Levi. E outra coisa, o sacerdócio levítico, pelo jeito, acabou aqui em Hebreus. Ele disse: se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, e que necessidade haveria logo de outro sacerdote? Então, se a perfeição fosse pelos levíticos ou pelos levitas, não precisaria de um outro sacerdote que se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse segundo a ordem de Arão. Outra coisa que Cristo aboliu, parece que o sacerdócio levítico, não é? Então, tanto aboliu, que quando o escritor escreve, não muito tempo depois, o templo vai ser destruído, e de lá para cá, os judeus celebram a Páscoa, mas não sacrificam, porque de lá para cá não houve mais sacrifícios. Encerrou-se. A perfeição não era pelo sacerdócio levítico, se fosse, não era preciso um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, encerrou o sacerdócio levítico e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Tá vendo? Esse pessoal novo que aparece, sou levita, não existe isso, irmão. Vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, não existe ministério levítico. Isso era para quem era da tribo Levi, e de acordo com Hebreus, se fosse a perfeição pelo sacerdócio levítico, não precisava de um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Mudou, é um novo sacerdote, faz-se a mudança da lei. A lei, de uma certa forma, foi cumprida em Jesus. Jesus não aboliu, Jesus a cumpriu, mas uma vez que ele cumpriu, ele inaugurou a graça de Deus salvadora para todos os homens. Verso 13, porque aquele de quem essas coisas se diz, pertence a outra tribo. Agora ele está justificando o sacerdócio de Jesus, porque Jesus não é da tribo Levi, a qual ninguém serviu ao altar. Verso 14, visto-se manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá. Olha só, a tribo que normalmente dá reis, não sacerdote. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Mas agora
ele vai justificar que Jesus não é segundo essa tribo Levi, mas Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. E muito mais manifestou ainda essa semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Por que se levantou outro? Porque a perfeição não era pelo sacerdócio levítico, que tinha que ser repetido ano após ano, ano após ano, ano após ano, e nunca, o escritor vai dizer isso, que nunca tirou pecado nenhum. Ele vai dizer, é impossível que o sangue de touros e bodes possa pargir o pecado. Então, se levantou outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Que coisa maravilhosa! A vida eterna aqui é chamada de vida incorruptível, que não sofre corrupção. Esse sacerdote é segundo essa virtude e não segundo a lei do mandamento carnal. Aqui o escritor chama a lei do mandamento de carnal, mas a lei, a vida incorruptível, é a virtude da vida incorruptível, porque dele assim testifica. Dele de quem? De Jesus. Tu és sacerdote eternamente. O sacerdócio de Cristo é eterno. Não se tem outro sumo sacerdote no lugar de Jesus. Ele é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De novo, você já notou quantas vezes ele fala de Melquisedeque? Desde o capítulo 5, 6, 7. O escritor está falando de Melquisedeque, Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa de sua fraqueza e inutilidade. Uau! O escritor de Hebreus está dizendo que o precedente, o sacerdócio levítico, foi abrogado. Está vendo? Tem gente querendo ser levita hoje. Foi abrogado por causa da sua fraqueza. De fato, é uma fraqueza dizer que você é levita. Fraqueza e inutilidade. Não tem utilidade nenhuma, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, não aperfeiçoou e nem pode. A lei só apontava o pecado. Está vendo? A lei não conseguiu resolver o problema do homem do pecado. Quem resolve é Cristo, através do seu sacrifício. E desta sorte é introduzido uma melhor esperança. A melhor esperança está em Cristo. Lembra que o livro de Hebreus mostra superioridade de Jesus, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, e ele é, segundo a ordem de Melquisedeque, superior ao sacerdócio levítico, da qual introduziu uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Chegamos a Deus por Jesus Cristo. Tem a ver com a introdução, havendo Deus, antigamente, falado aos pais, por muitas maneiras e muitas formas, pelos profetas, a nós falou nesse último dia, pelo Filho, a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo, o qual é o resplendor da majestade, a expressa imagem do seu ser. Então, Jesus veio, trazer e nos achegar a Deus, visto que não sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramentos foi feitos sacerdotes, mas esse, com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio levítico não houve juramento, mas no sacerdócio de Cristo, o Senhor jurou. Jurou o Senhor por si mesmo, porque não há outro maior para ele jurar, e não se arrependerá. Não se arrependerá é que Deus não vai voltar atrás. Tu és sacerdote eternamente. Pronto. Jesus é o nosso sacerdote eterno. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Só há um sumo sacerdote, Jesus,
ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, é o nosso sumo sacerdote, ele vai dizer, ele vive para sempre para interceder por nós. Se Jesus não interceder por você e por mim, estamos perdidos. Por isso, nos acheguemos com confiança ao trono da graça para receber ajuda em tempo necessário. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor conserto, olha, melhor esperança, verso 19, melhor conserto, verso 22, Jesus foi feito fiador. Fiador pagou a nossa fiança, de um melhor conserto do que do conserto da lei, do conserto do Sinai. Então, o escritor de Hebreus, no verso 9, diz que Cristo nos dá uma melhor esperança. No verso 22, que é melhor o conserto, a aliança que Jesus fez, ela é maior, foi feito fiador. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Outra coisa tremenda. Os sacerdotes morriam, aí sumia outro, e outro. E foi um grande número, né? Outro dia alguém me disse que foram 86 de Abraão até a destruição do templo. 86 sumos sacerdotes, de tempo em tempo. Entrava um, saía outro, entrava um, saía outro. 86, mas foram um grande número que pela morte foram impedidos de permanecer. Olha, se pela morte foram impedidos, quer dizer que eles eram temporários. Permanecia um tempo, morria. Permanecia um tempo, morria. Encontrar-se com Jesus que morreu uma vez e ressuscitou e está vivo para todos sempre, por isso ele é o nosso sacerdote. Mas este, porque permanece eternamente. Quem é que permanece eternamente? Tem um sacerdócio perpétuo. Porque ele permanece eternamente, o seu sacerdócio é perpétuo. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. E por quê? Não precisa ele, igual os outros, morria, tinha que ser substituído. Jesus é o nosso sacerdote eterno. Mas porque esse permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. O sacerdote Jesus é perpétuo. É para todos sempre esse sacerdócio. Porque pode, portanto, veja verso 25, portanto, pode salvar perfeitamente. A salvação perfeita ocorre em Jesus, porque pode salvar perfeitamente. Jesus não salva pela metade, Jesus não salva imperfeitamente. Quando Jesus salva perfeitamente, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Uau! Sacerdócio perpétuo, segundo a ordem de Melquisedeque, permanece eternamente, vive para sempre para interceder por eles. Cristo é o nosso intercessor, vivendo. E aqui o escritor está dizendo para nós o que Jesus está fazendo no céu entre a sua ascensão e o seu retorno, a sua segunda vinda. O que ele faz no céu? Vive para interceder por nós. Vive para interceder por nós. Porque nos convinha mesmo, tal sumo sacerdote. Vamos ver a descrição de sumo sacerdote. Sacerdote de Cristo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote. Santo, inocente, imaculado, sem mancha, não é? Separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. 5 qualidades de sumo sacerdote. Primeira, santo. Segunda, inocente. Terceiro, imaculado. Quarto, separado dos pecadores. Quinto, feito mais sublime
do que os céus. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, o seu sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico, e ele é mais sublime do que os céus. O céu já é coisa maravilhosa, a grandeza dos céus, ele é ainda mais sublime que os céus. Convinha ou não convinha tal sumo sacerdote? Verso 27, que não necessita, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados, Jesus não teve pecado, não precisou oferecer, e depois pelos do povo. Olha só o que ele vai dizer, verso 25, porque isso fez ele uma vez, uma única vez. Quando Jesus disse está consumado, estava consumado a obra da redenção, estava consumada a obra da salvação, estava consumada a nossa salvação naquela cruz. E depois pelos povos, porque isso fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Quando ele fez isso, ele cumpriu a lei. Ele não só cumpriu a lei, ele introduziu uma melhor esperança, um melhor conserto. Com o seu sangue unicamente limpou, lavou de nossos pecados, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. A lei era introduzir homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Você notou para sempre aqui, ó? Foi feito sacerdote eternamente. Foi feito, permanece eternamente, vive sempre para interceder por nós, mais sublime do que os céus, para sempre é o Filho perfeito. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho de Deus, perfeito para sempre. Que coisa maravilhosa! Nosso sumo sacerdote é Jesus. Vive para interceder por nós, mais sublime do que os céus, grande, poderoso, maravilhoso, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, não cometeu pecado, ofereceu-se a si mesmo como oferta pelo pecado, não dele, nosso pecado, e através do seu sangue de uma só vez, tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso sumo sacerdote que vive eternamente para interceder por nós. Confie nesse sumo sacerdote, entrega a tua vida a ele, se achegue a Deus por ele, e você vai ver como ele te purifica, te santifica, te justifica, traz a paz novamente com Deus. Nosso sumo sacerdote, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, esse capítulo 7 é rico. Fala de dízimo, fala que Abraão deu dízimo, fala de bênção, que Abraão foi abençoado, fala do sacerdócio de Cristo, fala que o outro sacerdócio era temporário, foi eliminado, né? Foi abirrogado, a palavra que ele usa no verso 17, abirrogado, ou seja, abolido, não é? Foi em grande número, aqueles eram homens falhos, que morriam, tinham que ser substituídos, mas o nosso sacerdote vive para sempre. O nosso sacerdote não foi segundo a lei carnal, foi segundo o juramento eterno de Deus, que Deus jurou o Senhor e não se arrependerá, não voltará atrás. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem, vivendo sempre para interceder por nós, recebeu um sacerdócio perpétuo, Senhor Jesus, e vive para interceder por nós. Amém. Com isso nós terminamos o capítulo 7. No capítulo 8 nós vamos falar do antigo pacto, né, que era símbolo do transitório, e Cristo é mediador de um pacto melhor. Uma melhor esperança, um melhor conserto.
Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, mande o nosso vídeo para os seus amigos, familiares. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.